Ei, vocês viram que o professor passou? Sobre as revoltas. Mas o que foi isso que aconteceu lá em 1920? A década de 1920, ela presenciou a decadência das oligarquias, que era um modelo político que caracterizou a Primeira República, que foi um período que se estendeu de 1889 a 1930. E esse jogo político das oligarquias, ele se tornou incapaz de atender às demandas da sociedade brasileira. E isso deu origem a uma série de movimentos de contestação. E aí, nesse cenário, o grande destaque foi o movimento tenentista, que era uma moção política que se iniciou entre os soldados de baixa patente do Exército Brasileiro. E esse movimento ele surgiu durante a campanha eleitoral para presidente em 1922 e tinha como objetivo colocar fim ao domínio das oligarquias na política brasileira. Pois é, os rebeldes se armaram e saíram do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, que ainda era capital, para depor contra o presidente. Aí, os integrantes da revolta entraram em combate contra os soldados governistas e foram derrotados. O tenentismo ele teve essa relação direta com a decadência do modelo político da Primeira República e, inclusive, seus adeptos estiveram envolvidos com a Revolução de 1930, que colocou fim definitivo a essa fase. E a atuação dos tenentistas no cenário político brasileiro se deu porque os militares entendiam que era papel deles interferir na política para salvar os rumos do país, se fosse necessário. O principal objetivo da Revolta Paulista de 1924 era derrubar o governo de Getúlio Bernardes, porque eles não estavam contentes com os rumos tomados pelos civis enquanto líder da República Brasileira. E outro essencial objetivo para os revoltosos era fazer algumas restaurações, modificações na República, como o voto secreto, alterações no ensino público, modernização da política e destituição do presidente. Essa conspiração que seria a Revolta Paulista era encabeçada pelo general da reserva, Isadoro Dias, e os tenentes Joaquim e Juarez Tavora. Eles desejavam iniciar um movimento que fosse capaz de derrubar o presidente. Para isso, planejaram revoltas em uma série de locais diferentes do país. A Revolta Paulista ela ficou marcada por ser o maior conflito armado já presenciado pela maior cidade brasileira, porque o governo do Arthur não poupou em nada para derrotar o movimento. O então presidente ele autorizou uma campanha de bombardeio que ocasionou muita morte e destruição. A situação do rebelde se agravou porque o cerco de São Paulo, somando bombardeios, colocou a cidade em uma posição muito ruim que afetou diretamente a vida das pessoas. Assim, uma série de inocentes morreu e, além disso, a cidade começou a sofrer por falta de alimentos. Cerca de 4.000 pessoas ficaram feridas e 300.000 abandonaram a capital. Os locais mais afetados foram bairros de trabalhadores e imigrantes, ou seja, as pessoas mais atingidas foram de baixa renda.